Meus irmãos e minhas irmãs, está claro que todos nós somos apegados à vida e por isso também tentamos fugir da morte. Nesse sentido, todos queremos a imortalidade. A leitura de hoje nos leva a meditar, a primeira leitura, sobre tudo isso. Pode parecer estranho, mas quando se trata de fé, não está muito claro o que significa morrer. A ideia de uma vida simplesmente prolongada por anos e anos também não define se a vida é perfeita. Por isso o eclesiástico enfoca essa questão da imortalidade de outra forma. Existem pessoas que passaram pela vida como se não tivessem vivido. Essa é a verdadeira morte. Em termos mais compreensíveis, diríamos que uma vida sem propósito é como uma morte prolongada. Assim como nos apresenta o eclesiástico, a imortalidade é toda característica do ser humano de bem que o caracteriza como tal. Na compreensão do Antigo Testamento, a imortalidade é mencionada como a capacidade de não perder a esperança, conservar os bens que não se acabam, ser fiel à aliança com Deus e saber conservá-la de geração em geração e preservar a memória de suas tradições e valores religiosos. É uma grande riqueza esse livro do Eclesiástico para meditar sobre os grandes dilemas da nossa vida. No Evangelho de hoje, encontramos uma grande quantidade de informações num só texto. Por isso é importante fazer um pequeno esquema mental dos principais temas contidos nele. Jesus está a caminho de Jerusalém, entra no templo e sai para Betânia. No caminho sente fome, encontra uma figueira, não é tempo de figos, mas ele amaldiçoa por não ter frutos, fora de seu tempo. Um pouco estranho essa leitura, mas vamos compreendê-la. Volta a Jerusalém, encontra o templo cheio de vendedores, expulsa todos, volta pelo caminho por onde passaram, a figueira estava seca. Fala do poder da fé, que pode mover montanhas, ensina a pedir com confiança a Deus o que precisamos e nos fala da conexão que existe entre a oração e o perdão. Muitas coisas numa só leitura. Sem dúvida, parece estranho a passagem do Evangelho de hoje, que Jesus amaldiçoa uma figueira e o poder de sua palavra a seca ao passar o decorrer de um só dia. Não se trata de um ataque de ira de Jesus, nem mesmo é por causa da fome. A explicação é outra. Devemos recordar que ele costumava ensinar com parábolas. Portanto, as parábolas, às vezes, são histórias que se contam com palavras, mas às vezes são ações que se realizam diante dos discípulos. No caso do Evangelho de hoje, a lição de Jesus refere-se à esterilidade, como mostram os fatos que seguem nessa leitura. A religião do templo, apesar de todas as suas normas, da obrigação da fidelidade à lei, estava estéril, condenada a secar. Por isso aquela figueira está relacionada com a religião. A figueira é muito simbólica para representar os judeus daquele tempo. Jesus observa aquela figueira, mas está falando da religião de seu tempo, que deixou de produzir vida para o ser humano e passou a ser instrumento de morte. Não expressa o rosto de Deus, mas exalta o egoísmo do homem. Um templo onde ninguém reza de verdade, convertido em praça de comércio ambulante, uma casa de Deus onde não há frutos de piedade, mas só aparência religiosa, na realidade, uma cova de ladrões preocupados com o dinheiro e com o poder. Os discípulos ficam admirados ao ver que a figueira secou, mas Jesus explica que a fé é a chave de tudo. Se falta fé, mesmo um templo cheio
pode ser estéril e está condenado a desaparecer. Mas, se têm fé, serão capazes de mover até uma montanha. Para poder vencer a monotonia religiosa e o legalismo cego, é preciso fazer da religião um lugar da presença de Deus. Por isso, peçamos ao Senhor no dia de hoje: Senhor, não permitas que a nossa devoção, a nossa fé, seja só aparência. Guia nossos projetos e purifica nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.